Olá, estamos aqui hoje no 6º Congresso Nacional de Direito Agrário, aqui em Goiânia. Meu nome é Henrique Esteves, sou coordenador da pós-graduação de agronegócio do IGD e temos caminhado aqui ao longo do dia conversando com vários panelistas, vários palestrantes, muitos professores da pós-graduação. E estamos aqui hoje com o Renato Buranello, professor, advogado, responsável pelo IBDA, sócio BBSO, e que também está conosco na pós-graduação do IGD, de Direito do Agronegócio. Renato Buranello, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Apoiar iniciativas como a da IGD, né, na difusão de conhecimento, levar uma prática que ainda está muito em formação, eu acho fundamental. Então, prazer estar aqui com vocês, falar sobre o tema e poder desenvolver cada vez mais, né, tudo dessa complexa cadeia agroindustrial. Renato, obrigado. Hoje eu estive aqui cedo como entrevistado do outro lado aqui da cadeira e o João, ele fala, toda vez que ele me vê, ele fala: Henrique, eu sempre lembro de você falar, né, o dentro da porteira, aquele negócio que é antes, depois, como é que é, e sempre lembro de você. Mas, na verdade, isso vem do Renato. Você vem lá e copia do Renato. Acho que na vida a gente nada se cria, tudo se copia melhor. E aí, Renato, eu queria que você nos contasse para quem está nos assistindo, como que você vê hoje, né, o agro. Nós tínhamos um agrário, temos um agrário, um agronegócio, como está essa relação a nível Brasil, e o que é esse antes, o dentro e depois da porteira? Legal, ótima questão. Eu acho que isso é um dos fundamentos, assim, dessa questão do conhecimento desse novo agronegócio, né? Eu acho que nós, na área jurídica, a gente está muito impregnado, né, por uma questão ligada ao estabelecimento rural, a ideia do elo produção. Claro, isso é fundamental e importante. Ocorre que ao longo do tempo, e todos os estudos foram mostrando que a melhor integração desse elo produção com as demais etapas ou fases do agronegócio, portanto, o antes e o depois, era fundamental. No nosso caso, estudar, né, todos os agentes econômicos que compõem essa extensa cadeia é fundamental. Senão você fica com parte do contexto, você fica dentro de um âmbito de estudo muito limitado, né? Que é muito mais a questão do uso, né, do solo, a questão estática do estabelecimento. E hoje não é isso, é o quanto o estabelecimento rural gera de riqueza. Então hoje, Henrique, e esse para mim é o conceito fundante, agronegócio é um conjunto de atividades econômicas organizadas que vão desde o antes da porteira, insumos, fertilizantes defensivos, sementes, máquinas, equipamentos, a produção propriamente dita, a industrialização, a logística e distribuição do quê? Alimentos, fibras e bioenergia. Se você pensar sistematicamente nesse conceito, você vai responder várias questões complexas no segmento, na área jurídica também, não só econômica, e pensar o todo desse contexto, tá? Então, acho que esse realmente é um conceito fundamental. E aí, não posso esconder, e tem sido um pouco da temática das nossas aulas na pós, é pensar direito e economia. Nós precisamos entender os mercados, os funcionamentos dos mercados, para dar melhor interpretação jurídica a esse contexto. Maravilha, Renato. Direito e economia, a gente sempre fala, né? Hoje o agronegócio, quando falar direito do agronegócio, tem que entender que nós estamos falando de um direito de um setor econômico, né? E que não é uma única simples matéria que nós vamos estudar, por exemplo, vou estudar previdenciário, ponto, é previdenciário. Sim. Não, eu estudo um conjunto de relações que aplicam aquele setor, né? E hoje, assim, Renato, já entramos nessa pauta, né, do direito e da economia, como é que você vê o profissional, né, do agro e o profissional, o jurista, né, que quer se especializar, quer entrar nessa área, quer atuar, ele tem espaço no agronegócio ou como ali no agrário é diferente? O que você acha que é o melhor caminho para ele seguir? E se tem, né, se tem espaço? E já aproveitando, né, você falou que a gente está muito acostumado, né, a pensar no agro aqui em Goiás e falar, olha, estamos falando, né, de commodity, milho, sorgo, soja, né, e o boi. E aí você tem uma outra cadeia, né, muito mais extensa ao longo do país. Sim. E eu queria dizer, como existe espaço também para a gente poder advogar e atuar nessas áreas? Como é que você vê o mercado hoje? Ah, perfeito. Ótima questão também. É proporcional ao que eu te disse, né? O tamanho
do setor olhado dessa forma sistêmica, ele é hoje responsável por aproximadamente 30, um pouco mais. Quando a gente fala PIB agro, Henrique, a gente fala só do dentro da porteira. Esse é um problema do IBGE no Brasil. Ele olha e fala o que sai de dentro da fazenda. Quando você coloca a cadeia como todo, sai dos 23, 25 e com certeza vai para cima dos 35. Vide a mão de obra empregada no segmento, que é 40%. Então, a geração de riqueza do setor é muito larga. Isso dá oportunidades, claro, para que nós, na área jurídica, que eu acho que o econômico veio antes e está bem desenvolvido, também desenvolva essas temáticas, prestando assessoria, consultoria nesse ramo, na área contratual, financeira, de logística, de gestão de risco, né, de parte imobiliária rural. Tem várias matérias ou sub-ramos aqui que compõem todo esse sistema que a gente chama direito do agronegócio. Então, acho que assim, não tem nenhuma briga aqui não. Eu acho que o agrário cuida mais do estabelecimento rural, das relações do homem com a terra, e nós no agro olhamos os negócios agroindustriais. É olhar o antes e o depois em conjunto com ela a produção. Isso dá uma abertura de atuação para qualquer, nós aqui estudantes, advogados, mesmo magistrados, Ministério Público, se especializarem e atuarem amanhã numa área como essa. Eu acho isso fundamental. Maravilha, Renato. Estou olhando aqui, daqui a pouco você vai estar aqui no painel 4, né, de contraste do agronegócio, agora, aqui no Congresso, no BAL. E dá um spoiler para a gente aí, já que tem colegas assistindo, mas muitos vão assistir aqui depois. Sim. Né, então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você vê as relações contratuais no agro e a importância dos contratos, né? E fique livre também para poder pontuar, né, dentro do spoiler que gostaria. Claro. Não, estou super à vontade aqui. Eu acho que esse painel aí tem tudo a ver com o que eu falei aqui, né? A importância do entendimento do funcionamento dos mercados. Quando a gente fala contratos agrários, acaba limitando demais esse campo de atuação. Por quê? Porque nós vamos falar de arrendamento, parceria. Atual no agro é mais do que estudar o Estatuto da Terra. E olhar a função econômica. Eu vou falar de uma coisa, parece muito conceitual, mas não é. A base do negócio jurídico. A base do negócio jurídico é olhar qual a intenção da parte quando contrata. Qual é a função que ela quer ver realizada naquela contratação, né? Então eu faço uma antecipação de preço na soja para compra antecipada. Eu quero garantir o meu custeio e eu quero fazer trava de preço. Quem olha esse contrato, analisa, sejamos nós, consultores, seja um juiz para dar uma decisão, precisa entender qual é a função que está por trás. Então, o spoiler aqui é esse. A gente olhar hoje o segmento, os contratos do agro, da cadeia agroindustrial, é olhar também a sua função econômica. Tem ali, se espera, né, um interesse, o atendimento a um interesse. Então, a gente quer ver realizado esse interesse econômico. Maravilha, Renato. Hoje eu já falei mais cedo aqui em relação à importância de um contrato, né? Eu acredito muito que você precisa ter um bom contrato para ter boas relações. E o agro existe muito daquele fio do bigode, né? Ainda falta muito profissionalizar essa relação. E a gente percebe que tem se profissionalizado. Tivemos um boom aí do agro. Hoje, né, o agro está super em cima e crescendo cada vez mais. Eu sempre olho e falo, pô, o tanto de terra que nós temos, a área que nós temos, não tem como isso daqui andar para trás, é só para frente. E só para frente a gente vai cada vez crescendo mais. Tirando que nós temos um mega mercado consumidor no Brasil e fora, né? E aí você falou, Renato, um pouco, né, na hora que você estava comentando, eu lembrei do mercado financeiro. Como que tem sido essa relação hoje, tanto do produtor rural como da cadeia, com o mercado financeiro? Você é de São Paulo, né? Está lá do lado dos mercados de capitais e traz pra gente um pouquinho dessa sua visão. Sim. Esse outro contexto também, que assim, é em grande transformação, né? A gente estava até no painel aqui anterior, né, olhando inicialmente ali a primeira fala, e falou-se muito do crédito rural oficial, do Sistema Nacional de Crédito Rural. Importantíssimo. Ao crescimento da produção e produtividade foi fundamental. Ocorre que, né, esse tamanho do agro hoje, e ele se tornou pop mesmo, não era tão pop assim há pouco tempo, ele vai exigir mais recursos, ele precisa de mais financiamento, né?
o investimento, tecnologia, a questão de sustentabilidade, tudo isso está exigindo mais recursos. E esse recurso, é importante que a gente entenda, não vai vir do governo. Esse recurso tem que vir dos agentes privados. E aí, portanto, a participação no modelo privado de crédito para o agronegócio é fundamental, só tende a aumentar. Você falou muito bem, o agro não tem como voltar para trás. Nós temos externalidades positivas incríveis, solo, água, sol, tudo como nenhum outro lugar do mundo. Seremos o celeiro mesmo do mundo. Aqui dá para se produzir muito mais. E o crescimento para a segurança alimentar aposta nesse crescimento do Brasil. Se você olhar dados da FAO, da ONU, onde pode crescer mais? Brasil. Nenhum outro país tem isso. Mas como é que você vai financiar tudo isso? Vai depender sempre do sistema oficial de crédito? É limitado. Os recursos deste mesmo sistema ou do Tesouro Nacional servem à segurança pública, ao transporte, à saúde. Então o agronegócio vai ter que caminhar cada vez mais sozinho e, portanto, mais relacionado ao crédito privado e mercado de capitais. É um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia. Bacana. Renato, fala um pouquinho para a gente de alguns mecanismos, né, que podem, o produtor pode utilizar, o mercado pode utilizar, que seriam financiamentos privados, né? Por exemplo, o CRA, né, áreas de afetação, como tem sido utilizado hoje na prática? Então, é isso mesmo. O sistema privado que a gente chama é um conjunto de novos títulos ou instrumentos financeiros, né, títulos de crédito, que vieram para captar esse recurso junto ao mercado. Então, tem alguns papéis bastante relevantes. A CPR já existia, mas a cédula produtora foi integrada a esses novos títulos. Então, ela é um lastro do CRA, por exemplo, que é uma operação de securitização. Você, na verdade, securitiza aquelas CPRs, duplicatas, contratos e coloca ao investidor um outro papel, que é um papel de frente da CPR. É um certificado de recebível do agronegócio. O investidor, portanto, não precisa olhar todas as CPRs. Ele olha um papel que olha o conjunto dessa análise. Então, numa carteira que houve compra de insumos, por exemplo, e gerou a cédula, o barter, ou um conjunto de duplicatas, uma cesta de duplicatas, ele securitiza tudo aquilo lá e coloca um papel a mercado, que é o CRA, que o governo inteligentemente falou, eu não tenho mais tanto recurso, mas eu posso abrir mão da tributação, portanto, isentou a pessoa física do pagamento de imposto de renda e IOF sobre tais papéis. O que ele fez? Pegou parte da poupança popular e trouxe para o agronegócio. Inteligente, uma sacada de política agrícola fundamental para ter desenvolvido tanto esse mercado de crédito privado. Então, há vários tipos de operações, de acordo com cada segmento ou fase, pode ser emitido e você vai ter investidor para isso. Diria mais, Henrique, você tem mais investidor para papel agro do que você coloca no mercado. Tem fila para comprar esses papéis. Bacana. Eu acho que a gente precisa cada vez mais levar isso, né, para o produtor, para o agro e falar, olha, existem essas opções. Se você tem investidor, tem que ter outra ponta. Talvez falta um pouco de conhecimento a gente poder chegar. E aí eu acho que entra o papel, né, do advogado, especialista, que entende e fala, olha, cliente, olha isso aqui, ó. É outra forma de você tocar seu negócio, incentivar, ganhar dinheiro. Afinal, o advogado ele é muito mais, né, do que um solucionador de problemas. Ele também e deve ser também um incentivador do negócio, né? Crescer junto, ser um braço direito do negócio, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que tem um item, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, assim. Eu acho que é governança, né? O que vai ser exigido do produtor cada vez mais é governança. Ele precisa ter controle das contas, ele precisa ter planejamento, ele precisa olhar a parte fiscal, tributária, ele precisa ter uma contabilidade adequada, eu preciso entender, na verdade, qual é a alavancagem dele. Tudo isso vai fazer parte fundamental para ele participar mais de tal mercado. Então é importante para esse cara para acessar tudo isso de novidades e inovações financeiras, que ele também suba a régua da governança. Ele vai ter que dar mais transparência ao mercado, né? A gente tem uma idiosincrasia no Brasil que, pela questão fiscal, muitos dos grandes produtores organizados, atividade econômica organizada, é o que eu falei há pouco, está operando na pessoa física. Isso amanhã vai bater na trave. A gente vai ter que mudar esse sistema em algum momento. Você acabou respondendo hoje o nosso grande coordenador aqui do curso, do GD, o João Augusto. Ele me colocou, né, na sala. Eu falei, Rick, tô vendo aqui na pós-graduação, vai ter uma matéria que vai falar de compliance. Ah, não, por mim eu tirava isso aqui. Por que tem isso daqui?
E agora você fortaleceu o que eu tinha Eu falado mais acabei cedo. de defender que talvez, Henrique, esse seja um dos principais temas de acesso ao conhecimento que vai mudar a vida do produtor, eu diria. E quanto mais ele for mais organizado e tiver maior compliance, mais ele vai ter acesso a linhas comerciais e financeiras no mercado em geral. E baixando o custo e lutando por menor taxa, aí vai. Isso é importantíssimo. Eu diria que essa é a vertente. Governança, compliance e sustentabilidade. Temáticas que inevitavelmente farão a sorte do futuro do agronegócio no Brasil. Não tem... O agro, por muito tempo, o produtor rural, ele estava no fio do bigode, pegando na mão, né? E falou, ó, vamos seguir aqui. E nisso, a gente percebe que precisa dessa organização, que nós falamos mais cedo, inclusive, contratos, processo, né? E você falou de sustentabilidade, né? Renato, como que você vê esse crescimento do agro, né, em paralelo com a questão ambientais? Muitos têm se exigido do Brasil, né? Muitos países que hoje nem têm, né, mais as suas reservas, e se exige do Brasil. Saiu uma pesquisa recente que mostra que o Brasil, ele, com o G20, é disparado que tem maiores recursos renováveis, né, enquanto outros utilizam recursos fósseis. Como é que você vê esse agro em frente a essas exigências que todas que nos colocam e a ele poder ou não preservar? Como que você tem visto isso hoje? Cara, é muito importante essa questão, como eu falei. O agro só vai avançar mais e vai fazer esse papel cada vez mais relevante para o Brasil e para o mundo inteiro quando olhar essa questão de sustentabilidade, não numa ótica de dívida, não é? O produtor não deve nada, o Código Florestal é uma das leis mais rígidas. Vamos fazer o seguinte, é verdade, nós temos as maiores reservas do mundo, o Código Florestal é uma das leis mais, de certa forma, protetivas do meio ambiente, dos usos de recursos naturais. Mas sabe o que eu quero agora, Henrique? Passar para uma outra face. Vamos remunerar serviços ambientais, é diferente. O produtor que preserva tem que ganhar para isso. Esse é o ponto. Então, assim, nações que não fizeram o seu papel, agora tem que pagar pelo crédito. Quem gerar adicionalidade, quem gerar sustentabilidade, tem que receber para isso. Então, não vamos ver que a lei é muito rígida, não. Vamos olhar o seguinte, tirar do protecionismo ambiental, que querem pegar no pé do Brasil por questões de proteção de mercado lá fora, principalmente na Europa, tirado isso, que de fato é uma barreira importante, a gente precisa quebrar com um discurso muito bem alinhado, é olhar que serviço ambiental passa a ser não custo, passa a ser receita. E aí nós vamos mudar essa ótica de olhar para essa questão de sustentabilidade. Maravilha, Renato. É muito bom, né, sempre bater um papo com você, sempre te ouvir. E a gente percebe, né, o tanto que estamos alinhados nesses posicionamentos e vendo o Brasil crescer, incentivando esse crescimento, e aqui é onde a gente pensou toda nessa estrutura da pós-graduação aqui do GD para poder levar todas essas temáticas, né, diretamente para o aluno, a aluna, que queira aprender, especializar, porque hoje o mundo exige um profissional especializado, que consiga entregar boas soluções e dialogar em alto nível. Para a gente poder encerrar, Renato, eu queria deixar você livre para fazer algum comentário e uma última pergunta também, queria que você comentasse o que hoje o profissional ele pode fazer para ganhar um diferencial no mercado, o advogado, advogada. Sim. E fique livre para poder fazer um comentário que você quiser em relação ao nosso Não, claro. Obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui falando sobre isso. Eu passei minha vida inteira profissional olhando o agro, trabalhando no agro, então é o que eu gosto de fazer. Então é sempre muito prazeroso. Quando eu olho para trás, assim, o que eu penso hoje é legado, deixar legados. E deixar legado no agro é deixar conhecimento. O papel da pós, como o IGD, faz isso. Está levando todas essas novidades e um novo olhar para todos os estudantes, outros profissionais que querem atuar nesse segmento. E a sua pergunta é, mas o que ele tem que fazer? Henrique, especialidade. Tem que se especializar. O agro não é como outros setores, tem muitas particularidades, tem riscos próprios, formas de financiamento próprias, contratações atípicas. Não é na grade da graduação que você vai pegar uma matéria como essa, né? Que está ali apartada, dentro de partes do direito civil, meio jogado de lado. Não. A pós serve para, eu quero, além do que eu aprendi como fundamento da graduação, buscar especialização. Então, ótimo papel, temos que continuar com isso. E aí é Brasil, né? Eu faço meu papel ali em São Paulo, em algumas outras regiões. Vocês têm que olhar cada vez mais
para essas novas fronteiras agrícolas e levar esse conhecimento para longe. É isso que eu acredito. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Agradecer ao João também, ao IGD, eu estou sempre à disposição. Obrigado, Renato. Obrigado, então, IGD, João Augusto, Cacildo. Obrigado por essa oportunidade. E, Renato, maravilha. Mais uma vez. Obrigadão. Prazer estar aqui.